forjar, preparar o plano segundo a minha vontade. E eu passei por uma experiência como essa, de planejar umas coisas com a minha vontade, querendo que fosse feita a minha vontade, independente de qualquer coisa. E eu queria muito, eu conversei até com uma pessoa aqui da igreja sobre isso, que eu queria muito, de qualquer jeito eu queria morar lá em Caxias, lá onde Elisângela mora, é longe. E aí eu falei, onde eu moro, eu já moro lá há muito tempo, mas a casa é alugada, a casa é pequena, e tem vizinhos, e assim, eu não consigo mais morar ali. E eu queria muito morar lá, porque é roça, fim do mundo, mas eu queria morar lá de qualquer jeito. E aí a gente foi ver casa, viu tudo, tava quase, tipo assim, pra mim tava tudo certo de que eu iria morar lá. Mas aí eu orei a Deus, falei, Senhor, eu quero muito, eu quero muito. E eu fiquei naquela expectativa de morar, vai dar tudo certo, vou morar lá, e nada aconteceu. E eu fiquei muito ansiosa e o tempo passou. Aí acabou que eu esqueci. Aquilo ali saiu da minha mente. E um dia eu estava trabalhando, do nada veio na minha cabeça o porquê que a gente não podia se mudar para lá, não tinha como morar lá. O meu sogro, ele tem uma saúde muito debilitada. E ele é marinheiro encostado. Um negócio assim. E a saúde dele por a saúde dele estar muito debilitada, ele vive passando mal. E ele só pode ser atendido no Marcílio Dias. E é longe, tem trânsito e assim. Imagina a gente morando lá, seu Costa passa mal. Daí que a gente chega aqui na Cidade Alta, pega seu Costa e até chegar lá no Meia, ele já foi. Então assim, eu entendi. E o William que leva o pai dele para o hospital. Então assim, eu entendi que agora não é o momento da gente se mudar para lá. Então por isso aqui, ó, forjar projetos preparar o plano segundo a minha vontade, então, forjar projetos e eles serão frustrados. Minha vontade imensa de morar lá, ela foi frustrada. Mas por quê? Porque agora não é o momento de eu ir morar lá pela saúde do meu sogro. Então a gente tem que aprender, eu acho muito difícil a gente entender as coisas de Deus, saber esperar a vontade dele, que não é a nossa. Mas eu tenho aprendido muita coisa assim, que eu devo esperar, que eu devo ter paciência. Porque eu já recebi muitas palavras, já que a gente já mora tem uns 8 anos. E que a gente só sairia dali para nossa casa própria. Eu queria ir para lá para alugar uma casa, porque eu tenho terreno lá, a gente vai construir. Mas eu quero tanto para lá, eu queria alugar uma casa lá para ir direto. Mas eu já recebi muitas palavras que eu só ia sair daquela casa para minha casa, não para pagar aluguel. Então assim, e eu quis atropelar isso. Eu quero morar lá, não importa se vai ser alugada ou se vai ser minha, eu quero morar lá. Mas aí com o tempo, com as coisas que eu venho passando, eu tenho entendido que a gente não tem que forjar os planos de Deus, a gente tem que esperar. Amém. Pode demorar 5, 10 anos, mas se for da vontade dele, se for pra gente, independente de qualquer coisa, independente do tempo que passar, vai acontecer. Amém. Obrigada, gente. E aí, tá? Agora vamos orar para dar início ao culto. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por estar aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigada por todos que conseguiram chegar, pelos que ainda vão chegar, Senhor. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor. Que ela entre como flecha no nosso coração e também na nossa mente, Senhor. Que o Senhor venha dar para nós um culto maravilhoso, um culto abençoado. Em nome de Jesus, obrigada. Amém. Graças a Deus. Queria convidar vocês a estarem de pé. Nós vamos começar o nosso momento de adoração ao Senhor. Hoje é um domingo muito especial, não somente por ser o Dia das Mães, que é um dia muito especial, porque
Eu fico assim com meu filho, hoje é o dia da mamãe, só que o meu dia é todo dia, hoje não teve nada de diferente, né? Para as mães, todos os dias são dia das mães. Então assim, mas hoje é um dia é mais que especial, porque nós estamos na casa do Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo, para render graças ao teu santo nome, amém? Então nesta hora eu gostaria que você esquecesse de tudo, seus problemas, tudo que fique lá fora, que nesse momento você somente se entregue ao Senhor, se lance aos pés do Senhor em adoração, porque a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Então que nesta noite Ele venha encontrar em nós verdadeiros adoradores neste lugar, amém? Aleluias. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás
para te adorar, somente para te adorar, para te render louvores a Deus. Aleluia. Seguro sou em
festa, um dia de celebração. E eu nem sei se o Hernani, eu creio que ele conhece, que ele está envolvido no mundo da música. Mas essa semana eu estava com essa canção no meu coração, vim cantando no meu coração. E eu gostaria de cantar com vocês para a gente finalizar. Aquela canção assim: Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Só é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor do início. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Então louve, 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 exalte ao Senhor com alegria. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor, só a Ele. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia! Nós chamamos o Senhor. Aleluia! Amém, queridos. Queria que você levantasse sua mão em adoração ao Senhor. Ministrasse o coração de Deus, aquilo que vier ao teu coração, aquilo que o Espírito de Deus trouxer ao teu coração. Eu queria te dar a liberdade de ministrar o coração do Senhor. Deus está nesse lugar. Ele recebe a nossa ministração. Abre o teu coração agora. Faça isso, adore ao Senhor. Diga a Deus o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é bom, quanto a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Aleluia, nós te exaltamos, Deus, neste lugar, nessa noite. Na beleza da tua santidade nós te exaltamos, adoramos o teu nome. Anjos e querubins estão diante do teu trono, Senhor, ministrando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, a tua glória está cheia, Senhor. A terra está cheia da sua glória e a tua glória enche esse lugar. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Amém. Amém.
Antes de sentar, fale com a pessoa que está perto de você, dê um abraço. E que bom que a gente está aqui hoje juntos. Que bom que podemos estar cultuando a Deus nesse lugar, né? Temos a liberdade ainda de fazer isso, cultuar o Senhor nesse lugar. E bom estarmos aqui fazendo isso. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Amém. Depois disso você pode sentar aí um pouquinho. Nós vamos ter a apresentação das nossas crianças. Hoje é Dia das Mães. Eu quero mais uma vez parabenizá-las, todas vocês. Ser mãe não é algo acidental. Ser mãe é um sacerdócio. É um sacerdócio. Então, vocês merecem aplausos e honras nessa noite. E as nossas crianças prepararam algo para trazer para vocês. As tias estão todas lindas, do novo tempo, enfim. Mas está muito bacana. Então nós vamos passar aqui a palavra para as tias. Vamos aplaudir ao Senhor pelo ministério de Jesus. Graça e paz a toda a igreja, amém? Então eu estou aqui em nome do Ministério Infantil para parabenizar todas as mães aqui presentes. Parabéns a vocês por ter tanto carinho, tanto amor, tanta dedicação com seus filhos, né? E eu gostaria de ler rapidinho um versículo, está em Efésios. Ok, Gabriel, Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que isso é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar nossos pais e nossa mãe, nosso pai e nossa mãe, todos os dias, independente de idade, independente se somos crianças, se somos adultos, devemos sempre honrar nossos pais. E honrar significa o quê? Significa respeitar, significa amar, cuidar, proteger e obedecer nossas mães. É isso que devemos fazer e agir mediante a essa palavra, não somente nessa data comemorativa, que é hoje, mas que seja algo diário, de uma forma espontânea, dando carinho, se importando e cuidando dela. E é dessa forma que Deus quer que agimos com nossas mães. Então agora o Ministério Infantil fará uma homenagem a todas as mães. Poema do Dia das Mães. Seu valor excede as notas de rubis. Suas orações são mais valiosas que diamantes. Hoje ao acordar vi que o dia estava mais bonito, mãe. Lembrei-me de Beijinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe, me faz sentir especial. quantas vezes eu não te escutei e escondi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, razão da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher.
vai falar, a maneira como Deus vai tratar conosco, você estivesse atento a isso. E que em todas as coisas Deus possa trabalhar o nosso coração, o teu coração, o meu coração, e que possamos sair desse lugar ricamente abençoados, fortalecidos por Deus, cheios da sua graça, da sua presença. Eu queria que você aplaudisse a vida do nosso amado irmão Hernani, que vai nos trazer a palavra de Deus. Amém, queridos, graças e paz. Primeiramente, agradecer ao pastor por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra. E num dia tão especial, né, que é o Dia das Mamães. Então, primeiramente, parabéns a todas as mamães de Novo Tempo. Né, que Deus venha continuar capacitando e abençoando vocês para essa obra que é difícil ser mãe, né? Então, primeiramente, parabéns. E, queridos, foi interessante essa semana o chamado para a pregação. Na segunda-feira eu postei algo no Face. Eu acho que cada vez mais temos que saber usar o Face para abençoar e para trazer as boas novas do Senhor. Muitas das vezes não fazemos, mas eu creio que ele é um canal de bênção também. Na segunda-feira eu postei uma mensagem que dizia que nós somos exatamente aquilo que oferecemos. Algumas pessoas curtiram e querendo ou não, ali Deus já começou a me dar uma palavra em relação a isso. Eu lembro que na terça-feira, eu conversando com uma aluna, ela veio comentar sobre esse tópico do meu Face. Ela falou: poxa, Ana, interessante aquilo que você escreveu, nós somos exatamente aquilo que oferecemos. O que você queria dizer com aquilo? Eu falei: olha, querida, eu não sei, mas Deus tem me dado uma palavra em relação a isso. E eu falei, pastor, eu até comentei com ela, eu falei: olha, eu estou sentindo que você é chamado para pregar domingo. E interessante que isso, a gente tem um bom revezamento aqui. O pastor estava vindo pregando durante alguns domingos seguidos, e eu não fazia a mínima ideia de que eu pregaria hoje. Né, temos outras pessoas que pregam também. E eu comentei com ela, eu falei, até Elaine, ela vai escutar essa palavra, ela vai testificar essa coisa, falando: Elaine, eu estou sentindo que eu vou pregar domingo. E ela é mesmo, eu falei: Deus tem me dado uma palavra para trazer, e eu creio que domingo eu vou pregar. Passaram-se 5 minutos de eu ter falado isso, o pastor mandou uma mensagem para mim: Hernani, você prega domingo, queridão? Eu mostrei para ela do celular, falei: querido, olha que coisa sobrenatural, olha o que o pastor falou. Aí ela falou: meu Deus, ela vai assistir, ela vai ter que explicar isso. E é interessante, querido. E ao mesmo tempo em que Deus me deu essa responsabilidade, eu tive a alegria, mas ao mesmo tempo um certo temor de trazer aquilo que Ele estava me dando. Porque é um pouco forte, é um pouco pesado aquilo que Ele colocou para estar trazendo para vocês. E eu espero que você receba isso da melhor maneira possível e que Ele venha trazer verdadeiramente essa realidade ao seu coração. Quando eu disse que nós somos exatamente aquilo que oferecemos, primeiramente temos que olhar para nós mesmos. O que nós queremos ser? O que somos? Somos cristãos, não é verdade? Então, se somos cristãos e queremos oferecer aquilo que de verdade nós somos, a nossa verdade está em Cristo. Então, temos que oferecer a verdade que é Cristo, ok? Então, Cristo é o nosso alvo. Cristo é a nossa meta. Então, vamos oferecer Cristo para as pessoas verdadeiramente? Então, vamos lá. Na luta para sermos pessoas melhores e merecedoras e herdarmos o reino de Cristo, nos confrontamos com o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Sempre clamamos por perdão e muitas das vezes o nosso pecado ele se banaliza, porque sempre pedimos perdão. E entendemos que, segundo a misericórdia de Deus e através da misericórdia de Cristo Jesus, que intercede por nós junto ao Pai, nós vamos sempre ter perdão. Isso de fato é uma realidade. Porém, quando banalizamos o pecado e quando entendemos que podemos pecar, porque logo em seguida teremos o perdão, isso entristece o coração de Deus, apesar do seu perdão nunca cessar. E a guerra que travamos e começamos a travar é conosco mesmo, comigo mesmo, com você mesmo. Então você trava uma batalha consigo mesmo, para que você venha realmente gerar aquilo que está no coração de Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus também nos diz que o reino de Deus é tomado à força. Eu sempre tive uma curiosidade tremenda em relação a isso. Porque eu fico imaginando, o reino de Deus é tomado à força de que maneira? Será que vamos guerrear, vamos subir lá, vamos pegar a espada e vamos tomar? É meu, eu tenho direito, esse reino é meu. Não, querido, muito pelo contrário, já é nosso. Porém, para tomarmos posse, essa força e essa briga é contra você mesmo. É contra o seu próprio eu, é contra a sua própria vontade. Então eu falei: poxa, qual é o modelo para se entrar no céu? Qual é o modelo para se merecer entrar no reino do céu? E de repente eu me deparo com um exemplo que é Cristo.
E quando eu olho para Cristo e vejo Ele como exemplo para entrar no céu, eu vejo o quanto é difícil herdar o reino dos céus. Querido, as pessoas, eu tenho, tempo atrás eu andei pensando sobre isso. Parece que algumas igrejas, graças a Deus aqui não, que a gente tem falado sobre isso, eu sou prova viva e vocês que já vêm a outros cultos também, mas algumas igrejas parece que esqueceram de falar sobre a vinda de Cristo, esqueceram de falar sobre o inferno, esqueceram de falar sobre arrependimento, preocupados em encher igrejas, falamos muito mais em prosperidades, naquilo que Deus pode dar, naquilo que Jesus pode dar, e não nos preocupamos naquilo que de fato Jesus é, e sermos de fato o que Jesus é. Não queremos nos preocupar com o que Jesus representa, mas sim com aquilo que Ele pode nos dar, e daí cometemos um erro fatal. E quando eu começo a enxergar nas Escrituras que para conseguir chegar aos reinos do céu, eu tenho que me aproximar da semelhança de Cristo, eu me alegro pelo que Cristo é, mas eu temo pelo que eu sou. Então eu começo, quando eu olho Cristo como referência, eu começo a confrontar muitas coisas em mim. Então essa palavra que eu vou trazer nessa noite, querido, ela me confronta tremendamente. Eu espero que ela te confronte também. E isso é para o nosso próprio bem. Isso é para o nosso próprio crescimento. Porque Cristo ele só corrige aquele que Ele ama, né? Então, queridos, vamos lá. A referência para entrar no céu é nada mais e nada menos do que Jesus. Jesus era exatamente aquilo o que Ele oferecia. Eu vou te mostrar como Jesus oferecia aquilo que Ele era, e nada mais e nada menos. Vamos lá. Temos a confirmação disso nas Escrituras, onde vemos vastas referências durante seu ministério, no qual Ele oferecia pura e simplesmente tudo aquilo que de fato Ele era. Em João, capítulo 6, como tem muitas referências bíblicas, só algumas eu vou pedir para o Gabriel projetar, outras não, eu vou lendo e você vai acompanhando. Essa não precisa, Gabriel. Em João capítulo 6, versículo 35, na primeira parte do versículo, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Ou seja, Jesus ele é o pão da vida, e Ele te oferece isso todos os dias. O pão naquela época era a principal fonte de alimento para o povo. Quem não tinha pão morria, quem não tinha pão padecia. Jesus ele se fez pão por nós, mas Ele é o pão que não alimenta simplesmente a sua carne, mas Ele é o pão que alimenta a sua alma. Aí você para pensar, mas olha só, eu também preciso de pão carnal. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você entende que Jesus é o seu pão, quando você entende que Jesus é o seu sustento, eu te garanto que nada há de faltar na sua casa. Aí você diz para mim, mas está faltando. Então, querido, realmente você está no centro daquilo que Jesus quer para a sua vida? Eu me apego muitas das vezes com um versículo muito conhecido, acho que talvez é um dos mais conhecidos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor pregou recentemente sobre isso. E as pessoas muitas das vezes querem desafiar Jesus por esse versículo. Mas a sua palavra diz que o Senhor é meu pastor, e se eu sendo meu pastor, nada vai me faltar. Mas muitas das vezes esquecemos e confundimos as coisas. Porque eu tenho que saber quem é o meu pastor, e eu tenho que saber qual é a minha função. Minha função é ser ovelha. Ovelha obedece o pastor, e não o contrário. E muitas das vezes exigimos que Deus nos obedeça. Está faltando isso, eu me endividei. Querido, Jesus não tem culpa se você se endividou e está faltando coisa na sua casa. Procure ser um bom administrador. Mas eu quero dizer para você que quando eu digo para você que Jesus é o pão da vida, e quando você realmente se sacia nesse pão e se enche de Jesus, Ele vai trazer prosperidade sobre a tua vida e nada vai te faltar. Ele jamais deixa um justo desamparado ou sua descendência mendigar um pão. Isso eu te garanto, querido, nada há de faltar na tua casa. Porque se você está em Jesus e Ele habita em você, vocês são um só, e nada vai te faltar. Se for preciso, Ele faz abrir a boca de um peixe e sai uma moedinha de lá para trazer a provisão na tua casa, viu, pastor? Se for preciso, abriremos bocas de peixe e tiraremos moeda para essa porta não se fechar. Queridos, e quando Jesus entra na sua casa, com Ele vem uma série de outros benefícios. Eu quero dizer para você que Ele não se esquece dos seus. Eu trabalho, a minha escola fica num local que toda sexta-feira funciona uma feira. E interessante que todo final de feira tem uma senhorinha que é cristã, não que a roupa diga quem é cristão ou não, ok? Mas ela se caracteriza bem pelas vestimentas, nesse sentido, pela postura dela também.
E eu sempre tive curiosidade de conversar com ela, porque todo final de feira ela ia e catava as frutas que sobravam, em cima das bancadas, no chão. E eu falava assim: meu pai, tua serva, Senhor, tá ali no final de feira catando legume do chão, catando o resto de cima das mesas, das bancadas. Eu falei: Senhor, por que isso? E eu sempre tive curiosidade de conversar com ela. Então, certa vez eu cheguei, ela chegou até mim, na verdade. Ela falou: tá vendo, meu filho? Deus é bom. Olha que curioso, ela catando a fruta do chão, o legume. Como Deus é bom, né? Olha, isso tudo aqui, se eu não pego, ia para o lixo. Mas isso aqui vai para minha casa, me alimenta, eu faço uma sopa maravilhosa. E outro, ó, não é só para mim não. Sabe o que eu faço? Eu chego em casa, eu lavo, monto um monte de bolsinhos e distribuo para a pessoa da minha igreja que tem vergonha de me pegar. Querido, olha que interessante. Deus, além de prover para ela, prover para pessoas que têm vergonha de ir lá pegar. Olha que Deus maravilhoso é esse, querido. Isso é a essência de ter Jesus. Não falta nada para ela. E da maneira dela, ela não se envergonha. Se ela se envergonhasse, Deus ia colocar outra pessoa catando e ia trazer para ela. Mas não ia faltar. Então, querido, quando entendemos que Jesus é o pão da vida, entendemos que Ele nos dá tudo aquilo que precisamos para viver. Ok? Mas Jesus também, quando se coloca como o pão da vida, Ele na verdade, Ele já representava e já entendia o sacrifício que Ele faria por nós na cruz. Quando Jesus ele pegou os 5 pães e dividiu para uma multidão, ali Jesus já dava o gesto de que poucos pães, apenas um corpo, seria capaz de alimentar toda uma multidão. E até hoje o sacrifício de Cristo na cruz nos alimenta. Então, queridos, Ele é o pão da vida. Jesus demonstrava que sabia o seu destino na cruz, onde o seu corpo seria moído por nossos pecados. Por isso o fato de servirmos o pão na ceia, Ele, Jesus, é o pão vivo que desceu dos céus. Em João capítulo 6, versículo 51, Ele se autodeclara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus é o pão da vida. Aquele pão que sacia não somente a sua carne, mas principalmente o seu espírito. Aquele que está com o espírito saciado pode ter certeza, nada falta para a carne. Tenho certeza disso. Aí vamos lá, outra referência de Jesus que temos que seguir. Temos que seguir que Ele é o pão da vida, né? E Jesus também é a água viva. Vamos lá, Gabriel, essa eu vou pedir para você abrir. João, livro de João, capítulo 4, versículo 12 até o 14. João, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Queridos, quando Jesus ele chega até a mulher samaritana e pede água, o mais interessante é o confrontamento daquela mulher com Jesus, né? Ela não conhecia Jesus, não sabia de fato quem Ele era, e há ali um confrontamento. Vamos lá. Primeira coisa que essa mulher fala para Jesus, e quando Jesus diz que Ele é a água, ela vira para Ele e fala assim: isso, Gabriel, isso aí. Ela vira para Ele e fala assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? A mulher confrontando Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Ou seja, a água de Jacó vai beber, vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele como uma fonte que salte para a vida eterna. Olha que interessante, quando a pessoa não conhece Jesus, ela vai logo para a parte humana. Olha, mas esse poço aqui o pai Jacó que fez, e para que nós possamos beber, ele mesmo bebeu dessa fonte. Mas querido, o que Jesus quer te dar é uma fonte transbordante que jamais se acaba. Eu não vim aqui hoje falar sobre prosperidade, não. Eu vim falar sobre o caminho para se alcançar o reino dos céus. Mas você pode ter certeza, querido, se você andar segundo o coração de Cristo, nada vai te faltar e as bênçãos vão te perseguir. O grande segredo não é perseguir aquilo que Jesus oferece, mas é perseguir ser como Jesus. Amém, queridos? Porque eu tenho certeza, querido, que aonde Jesus passava, nada faltava. Eu nunca vi nenhum discípulo falar que tinha fome e que tinha sede. Porque onde Jesus estava, tinha sustentadores, pessoas que, inclusive as mulheres, foram grandes sustentadoras do ministério de Jesus, né? Então vamos lá. Quando aquela mulher samaritana interrogou Jesus sobre ele ser ou não maior do que Jacó, ela se preocupava com a água que mataria sua sede naquele momento. Mas a água que Jesus oferece é a que sacia a alma.
Jesus, na festa dos tabernáculos, ele mesmo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, o mais interessante é o profeta Isaías. O profeta Isaías é um cara que meu pai do céu, ele já antecedia muitas coisas que aconteceriam no ministério de Jesus. Isso há cerca de 700 anos atrás, quase 1000 anos antes de Jesus vir. E o profeta Isaías, ele diz no livro Isaías 44, versículo 1 ao 4, não precisa abrir, Gabriel, eu tenho aqui. O profeta Isaías diz assim, ele já responde àquela mulher. Ele diz o seguinte, sem a conhecer, quase 1000 anos atrás, o profeta Isaías diz assim, olha só o que Isaías vai falar. A mulher perguntou se Jesus era maior ou não que Jacó. Olha o que Isaías falou quase 1000 anos antes. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto aos ribeiros das águas. Era Jesus. Era Jesus já sendo anunciado para Jacó. E aquela mulher querendo saber quem era maior, se era Jacó ou Jesus. Assim, queridos, Isaías viveu, como eu disse, cerca de 1000 anos antes, entre 765 a 681 anos antes de Cristo. E ele, mesmo vivendo tanto tempo antes, respondeu àquela mulher quem era maior. E Jesus era maior. Então quem é o seu provedor? É Jesus ou é Jacó? Se é Jesus, tenha certeza que está transbordando uma fonte super abundante sobre a tua vida nessa noite. Então vamos lá. Outra característica. Então Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva, e Jesus é o príncipe da paz, né? Então Jesus é a paz. Vamos lá. João 16:33. Mais uma vez, não precisa abrir, Gabriel, que eu vou ler aqui. É porque a mensagem é longa, então eu vou correr. João 16:33. Jesus é a paz. Tendo-vos dito isto, para que em mim, Jesus diz, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Novamente, Isaías, esse grande profeta, no capítulo 6, no capítulo 9, versículo 6, ele diz, ele prevendo o que Jesus faria, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Querido, vamos lá. Então, se Jesus é a paz, aonde Jesus habita existe paz. Muito bem, vamos lá. Então vamos para um outro adjetivo que retrata o que Jesus era. Jesus é a luz do mundo. Vamos lá. Jesus, na ocasião da mulher adúltera que ia ser apedrejada, conhecemos bem essa situação, ele diz para ela e para algumas pessoas que ainda estavam lá, em João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Com um ato bem claro de amor e perdão, Jesus ilumina a vida daquela mulher, que retira da total escuridão do pecado, sem a condenar, mas mostrando que o perdão traz luz, e Jesus era a luz e o perdão. Agora, para fecharmos essa parte, então Jesus é a ressurreição e a vida. Em João 11:25 diz, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ok, Jesus provou ser a ressurreição e a vida ao ressuscitar tanto Lázaro como a filha de Jairo, e acima de tudo mostrou ser o dono da ressurreição e ter a chave da morte e da vida quando ao terceiro dia ele ressuscita. Então vamos lá, vemos que Jesus é o pão da vida, ele é a água viva, ele é o príncipe da paz, ele é a luz do mundo e ele é a ressurreição e a vida. E quando eu entendo que para chegar ao reino dos céus eu tenho que me equiparar a esse homem, o que você me diz? É fácil entrar no reino dos céus? Queridos, a Bíblia não fala que para você entrar no reino dos céus você vai ter que ser igual a Pedro. A Bíblia não fala que você vai ter que ser igual a Elias. Na verdade, a Bíblia nos diz seguir a Cristo, ele é nosso alvo. Muitas das vezes caímos e erramos porque seguimos a homens. Temos homens como nossa referência, como nosso alvo. E homens são sujeitos a erros assim como nós.
E quando eles erram, acabamos caindo também, errando. Mas quando Jesus é o nosso alvo, querido, Ele te sustenta. Então vamos lá. Eu quero confrontar nessa noite o significado da palavra cristão. Vocês sabem o que significa a palavra cristão? Acho que alguns sabem, outros não. Segundo o dicionário, significado eu vou mais no dicionário, porque a Bíblia às vezes a pessoa, não, mas foram os homens que escreveram. Apesar do dicionário também, mas o dicionário foi escrito por estudiosos, ninguém ligado à religião. Segundo o dicionário, a palavra cristão significa pequenos cristos. Olha que coisa, hein? Pequenos cristos, ou seja, seguidores de Cristo, cópias de Cristo. Então diga para o irmão que está ao seu lado, você tem que ser uma cópia de Cristo. Olha que tarefa molezinha, né? Quando eu me deparo com o que Jesus era, rapaz, eu morro de medo, porque meu Pai, se você for começar a ver os exemplos de Jesus, você treme diante deles. Quando você entende que para você chegar ao reino dos céus, você tem que se equiparar a Ele, e você tem que fazer muitas das coisas que Ele fazia, querido, pelo amor de Deus, é muito difícil, não é tão fácil. Por isso diz que o reino de Deus é tomar a força, mas essa força é na guerra entre a sua alma, o seu espírito e a sua carne. Então vamos lá. Segundo o dicionário, a palavra cristão significa pequenos cristos. Então vamos lá, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Ok. No Evangelho de Mateus, Jesus diz, Mateus capítulo 11, 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que coisa fácil, hein? Aprendei de mim, né? Que sou manso e humilde de coração. Vamos lá. Em João capítulo 14, eu vou ler, separei alguns versículos e vou ler para você. João capítulo 14, primeiro versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem pessoas que acham que o caminho são elas próprias e que elas têm o segredo para se chegar até o céu. Existem igrejas lotadas de pessoas, e é muito fácil lotar uma igreja, né, pastor? Você sabe disso. Mas, queridos, porque essas pessoas se auto-intitulam milagreiros. Eu já vi, não condeno quem faça isso, quem sou eu para fazer, mas eu já vi igrejas onde na entrada da porta é a foto do pastor, né? A foto do pastor, um pôster enorme, gigante, né? Então essas pessoas começam a direcionar o foco para eles, né? Existem pessoas que não vão à igreja se determinado pastor não vai, ou não está presente, ou se não prega. Querido, na verdade você tem que se preocupar com a presença de Deus, e se ela estiver naquele lugar, as bênçãos vão estar. E se você estiver em Deus, se você estiver em Jesus, Jesus lhe basta. Você não precisa de homem algum, ou se guiar para homem algum. Mas existem pessoas que têm homens como seu alvo, mas o alvo tem que ser Cristo, porque quando olhamos para eles não encontramos defeito algum. Cristo tem que ser a nossa referência para que não venhamos tropeçar. O homem pode falhar inúmeras vezes, mas Cristo jamais pecou, jamais falhou. No versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido. Ele fala isso para Felipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Querido, Jesus confronta Felipe assim como nos confronta hoje. Estamos tanto tempo caminhando com Ele, mas muitas das vezes não o reconhecemos. Não reconhecemos Jesus muitas das vezes em nós mesmos, né? Então vamos lá. No outro versículo ele diz: não credes tu que eu sou Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando estamos em Cristo, é Ele que está em nós. Passamos a ser um só, e as suas bênçãos e milagres nos seguem. Querido, a maior prova da presença de Cristo é a presença de milagres em algum local. A maior prova de que Cristo está naquele local é quando há milagres. Nós temos alguns testemunhos de milagres ocorrendo aqui. Isso é prova de que Jesus está nesse lugar. Onde Jesus passa, milagre acontece. E se Jesus verdadeiramente habita em você, e se você em Jesus é um só, você é um canal de milagres, querido. Não precisa ligar para o João, para a Joana, para a Joaquina, orar pelo seu filho. Eu já falei isso, mamãe, repito novamente. Se você tem Jesus em você, você tem o poder de Deus habitando dentro de você. Estenda as suas mãos e ore, seu filho será curado. Porque Jesus habita em você, e você e Jesus são um só. E aonde Jesus habita, milagres acontecem.
Aí no versículo 12 Jesus diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse versículo é super interessante. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço, vírgula, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Aí eu penso assim, peraí, cara, Jesus está dizendo, se você crê nele, você fará as mesmas obras que ele fez, ou até maiores. Rapaz, Jesus, ele curou o cego, ele fez o coxo andar, ele ressuscitou mortos. E que milagre seria maior do que ressuscitar um morto, querido? Que milagre? Você conhece algum milagre maior do que a pessoa estar morta por 4 dias e você orar e ressuscitar? Eu não conheço. Mas sabe por que Jesus quis dizer isso, querido? Quando todo milagre que Jesus fazia, Jesus dizia que era para glorificar o Pai. É para que o Pai se glorifique. É para que seja glorificado o nome do Pai. E que milagre seria maior do que ressuscitar um morto? É um homem como eu e você, movido pelo nosso ego, conseguir a proeza de orar o morto, ressuscitar e direcionar isso ao Pai. A primeira coisa que qualquer um homem normal e não dotado de Jesus vivência faria ao orar e ver o morto ressuscitando seria o seguinte: na minha igreja mortos ressuscitam. Eu oro e o morto ressuscita. Eu já vi, queridos, não vou citar nomes também, mas eu já vi pastores que tiram fotos do lado de um monte de muleta de cadeira de roda, dizendo que na igreja dele, as pessoas que têm cadeira de roda se levantam e andam, quem tem muleta larga. Amém, querido? Mas não foi o homem da foto, foi o homem da cruz que fez isso. Então, querido, qual é o maior milagre? Porque quando Jesus fala isso, eu fiquei pensando, como é que pode, mano? Ele disse que eu vou fazer um milagre maior do que o que ele fez. Que milagre é esse maior do que ressuscitar um morto? É você ter a capacidade, querido, de estar tão entranhado em Jesus, de estar tão sendo um só nele, Deus, que quando você orar o morto ressuscitar, você vai transmitir toda a glória a quem merece recebê-la. Não é a sua igreja, querido, não é o seu título, não é o seu rótulo, é Jesus. Esse é o maior milagre que um homem e uma mulher pode conseguir. Ressuscitar o morto é fácil demais. Agora ressuscitar e transferir a glória para quem merece é difícil. É difícil por causa dos nossos erros, do nosso ego, do nosso pecado, do nosso egocentrismo. Muitas das vezes oramos por uma dor de cabeça, a pessoa fica curada e falamos isso durante o ano inteiro. Olha, eu orei pela Joaquina, a Joaquina melhorou a dor de cabeça. Querido, não foi você, foi Jesus. Então, queridos, quando nos confrontamos com a nossa referência que o próprio Cristo dizia, é para que se glorifique o Pai. Então, quando nos confrontamos com Jesus, vemos o quão estamos distantes verdadeiramente de herdarmos o reino do céu. E ao mesmo tempo que eu vejo isso, me alegro e me entristeço, porque, Senhor, eu preciso melhorar muito. Me ajude a melhorar. Então, querido, vamos lá. A promessa de continuar o que Cristo fez aqui na terra e até mesmo de fazer coisas maiores representa que tudo que façamos seja para a glória do Pai. Cristo sabia exatamente que esse era o seu propósito. Então vamos lá. Você está em Cristo e nisso se tornou uma só pessoa. Então vamos lá, no versículo em João, capítulo de João, capítulo 14, versículo 14 e 15. Jesus diz assim: se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quantos querem pedir algo em nome de Jesus e ser atendido? Quantos querem orar por enfermidades e ver a pessoa sendo curada? Amém? Quantos querem ver mortos ressuscitando? Mas em nome de Jesus. Ele é o nome que está sobre todo nome. Ele tem seu nome, tem que ser glorificado. O nome de Jesus. Querido, outra coisa, no versículo 15 ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. A gente acha que é fácil, né? Não, eu amo Jesus, né? Eu acho que duvida você chegar para alguém, e até um ateu, você não está com um ateu, você ama Jesus, não tem nada contra ele, não. É difícil, né? Mas verdadeiramente, quando amamos, precisamos entender que se de fato amamos, mudamos e fazemos tudo para agradar, não é assim? A mamãe com os filhos com a mamãe, o marido com a mulher com o marido. Quando amamos, fazemos de tudo para agradar. E muitas das vezes falamos que amamos Jesus, mas de boca para fora. E de fato não demonstramos esse amor. Então vamos lá. Conhecer a Cristo não é conhecer o que Ele pode oferecer. De fato, Ele pode oferecer. Mas sim temos que o conhecer pelo que Ele é, pela sua essência. E tentarmos ao longo de nossa trajetória merecer o significado de carregarmos a palavra cristão.
As pessoas muitas das vezes não querem ser imitadoras de Jesus ou aprender com Ele. As pessoas querem, na verdade, somente aquilo que Ele oferece: os bens, a saúde e as finanças. Ninguém quer ser o que Jesus foi, ou ninguém quer ter a essência de Jesus. Não é que ninguém, né? A maioria das pessoas não quer. Mas, na verdade, o que precisamos buscar é o que Jesus é e não o que Ele oferece. Por isso o título da mensagem: nós somos exatamente aquilo que oferecemos. E Jesus, Ele era exatamente aquilo que Ele oferecia. Vamos às comparações agora entre o que a gente vive e o que devemos viver em Jesus. Então vamos lá. Jesus é o pão da vida. Qual o alimento que temos oferecido para as pessoas que nos procuram? Um pão saudável ou um pão mofado? Realmente, pessoas têm se alimentado daquilo que sai de você? Cristo é o pão da vida e as suas palavras saciam todos aqueles que a ouviram. Muitas das vezes reclamamos que não somos ouvidos por filhos, amigos, parentes, mas de fato estamos alimentando com palavras edificantes? Estamos de fato sendo exemplo para aquilo que falamos, porque Cristo era exemplo para tudo aquilo que Ele falava. Muitas das vezes queremos cobrar, mas de fato estamos sendo exemplo para aquilo. Só alimentaremos quem tem fome, se em nós mesmos refletirmos que estamos saciados e temos o que oferecer. Já parou para pensar nisso, querido? Ninguém oferece um banquete em sua casa com uma despensa vazia. Eu nunca vi. Ninguém ofereceu um banquete em sua casa com uma despensa vazia. A gente só oferece um banquete em nossa casa se nossa despensa está cheia. Então, se você quer oferecer vida e alimento através da palavra de Deus, se encha dela. Se encha de Jesus, se encha do Espírito Santo de Deus, porque você vai transbordar e as pessoas vão ver que você tem e vão vir até você. O primeiro interesse das pessoas que buscam Jesus é esse: ver o que Ele oferece. Assim chegamos até Ele, mas depois vamos passar a viver de fato o que Ele é. Vamos lá. Jesus é a água viva. Que água temos oferecido? Água pura? Água saudável? Não sei se vocês sabem, mas a água ela tem um controle de pureza chamado pH. E esse controle de pureza da água ele tem que bater com a pureza do nosso sangue. O nosso pH é 7. E essa água tem que ter um pH 7. Se essa água tem um pH muito baixo, ela não é muito pura. Então com isso ela contamina o seu sangue. Se ela tiver um pH também muito alto, ela é ácida. Então ela pode comprometer a sua saúde. Temos que ser equilibrados. Existem pessoas que muitas das vezes oferecem água suja ou de qualquer maneira. Existem pessoas que muitas das vezes fazem pseudo-caridades e acham que com isso estão comprando o seu direito de morar no céu, ou que com isso se igualam a Jesus. Existem pessoas que, não, você é caridoso? Não, eu sou caridoso sim. O que você faz? Não, todo ano eu dou no Teleton. Então, querida, a pessoa vai lá durante um dia, faz a ligação para o Teleton, doa R$5, ou R$10, ou R$20, e ela acha que com aquilo ela está garantindo a sua entrada e o seu passaporte no reino dos céus. Mas, querido, você é caridoso pelo aquilo que você faz nos outros 364 dias do ano, não no dia do Teleton, ok? Então vamos lá, temos que ser solidários. Jesus ele era o príncipe da paz. Então Jesus era o príncipe da paz. Eu tenho que representar a paz. Quem está nele representa a paz. É manso de coração. Muitas das vezes nossa referência de comportamento são pessoas que partem para a briga, falam o que tem vontade de falar, não fogem de uma briga, e muitas das vezes nos orgulhamos de falar, comigo bateu, levou. Quando eu olho para isso, eu vejo algumas pessoas que falam assim: não, irmão, mas eu sou igual a Pedro, né? Pedro, você viu lá, né? Pedro, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: Pedro não é a tua referência para entrar no céu. Jesus é a tua referência para entrar no céu. Muitas das vezes eu estou no trânsito e eu tenho me acalmado, né? Eu tô falando, a Jéssica também tem me ajudado muito. Primeiro Jesus e depois ela. Eu tenho que falar que ela está me deixando bobão, né? Porque antigamente, rapaz, alguém me fechava no trânsito, eu já ficava, né? Baixava o vidro e abençoava a vida da pessoa. E hoje Deus tem me dado uma mansidão que eu até estou estranho. Eu falei: Jéssica, você está me deixando bobo, mas é Jesus, né? E Deus tem acalmado meu coração. Esse dia eu tomei uma fechada na Brasil, emparelhei o carro, o cara baixou o vidro, o cara baixou o dele. Eu falei: agora eu vou fechar isso e falar. Ele me perdoa, em nome de Jesus, eu amei. Quer ver me quebrar e pedir perdão, cara? Eu posso partir, mas eu quero me perdoar. Aquilo já me desarma totalmente, sabe? Então, querido, eu também preciso aprender a ser manso. O que Jesus faria nessa situação? Eu sei que parece ser difícil, mas muitas dessas situações onde nos colocamos, temos que nos confrontar com isso. O que Jesus faria nesse lugar? E quando vemos que Jesus faria, nos envergonhamos do que temos feito.
porque é muito longe do que de fato deveríamos ser. Então, queridos, quando Jesus declara que Ele é o príncipe da paz, é porque Ele representava a paz, e quem está nele representa a paz. Representa a paz. Cristo, de fato, quem está em Cristo, de fato, tem que transmitir a paz. Tem sempre alguém que fala, eu sou igual a Pedro, pego a espada, corto a orelha, isso aí que eu já falei. Então, queridos, Pedro não leva ninguém para o céu. A referência tem que ser sempre Cristo. E quem anda em Cristo vive em paz, com sua família, com seus amigos e no seu trabalho. Eu conheço pessoas que são uma bênção na igreja, mas chegam em casa, não lidam com os vizinhos, não lidar com a própria família, não lidar com os próprios filhos. Isso não é um caráter de Cristo refletido. Eu era de uma igreja e uma menina uma vez chamou o pastor falou isso no altar, e isso aconteceu lá. Você já deve ter ouvido essa historinha também, mas isso realmente aconteceu lá. Não sei se a menina se inspirou nessa história, mas ela virou para o pastor e falou assim: pastor, eu posso morar na igreja com a minha família? E o pastor falou assim: por que, querida? Eu queria tanto morar na igreja, pastor, uma adolescente. Mas por que? Não, eu posso, pastor, vir com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã aqui para a igreja? O pastor, querida, eu quero saber por quê. Porque aqui na igreja meu pai é uma bênção. Aqui na igreja meu pai é um amor. Em casa ele bate em mim, bate na minha mãe, bate no papagaio, bate no periquito. Querido, isso não é um representante de Cristo. O grande problema é que queremos ser algo na igreja, ou somos algo na igreja, e não somos lá fora. E o ser que Jesus vai arrebatar naquele grande dia não é o que está aqui, simplesmente. Porque aqui você não xinga. Não, né? Você tá louco, né? Aqui você não bate em ninguém. Se bater, tem que demoniar, a gente vai orar e vai sair rapidinho. Aqui você não agride ninguém verbalmente. Aqui você não amedronta, aqui você não chantageia ninguém. Ok? Então, queridos, não se preocupe. Quem Jesus vai levar naquele grande dia não é esse ser que você representa aqui. Até porque o ser que você representa aqui dura muito pouco, né? Dura muito pouco. Mas sim aquele que você é no dia a dia. Jesus, ele é a luz do mundo. E de fato, ser a luz do mundo, e quem segue Jesus jamais andará nas trevas, e por onde andar refletirá a luz de Cristo. E de fato, temos transmitido a luz? Somos de fato a luz, ou somos crente vagalume, né? Vagalume é aquele que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Tem muito crente assim, né? Muitas das vezes também caímos nessa. Essa semana, novamente dando aula, eu tenho muitas experiências de conversar sobre Deus. Eu tenho uma aluna que era nova convertida, e ela falou para mim: Hernani, eu acho curioso algumas coisas. Eu vou numa igreja e lá tem um culto de oração toda segunda. E lá nessa igreja tem uma menina que é a que mais rodopeia. A igreja pentecostal, ela rodopeia, ela acerta banco, ela grita, ela fala em línguas, e ela solta, ela faz coisas absurdas. E todo mundo fica empolgado com o que ela consegue fazer. Mas, no entanto, eu entrei no Face dela, falei: nossa, essa irmã é tão abençoada, eu vou ver no Face dela. Vou adicioná-la. E ela falou, e quando ela entrou no Face dessa menina, ela viu: opa, sexta, sábado e domingo estou eu aqui no pagodão, com um copo de cerveja na mão. E na segunda-feira ela está lá, e rodando e sapateando. Quem Jesus vai levar ou não naquele grande dia é aquela irmã da sexta e do sábado. E para a pena dela, eu acho que assim ela não vai conseguir entrar. Queridos, se você acha que o que você é durante um culto vai te levar para o céu, você está muito enganado. Você para pensar, o culto vai de 7 às 9, então são 2 horas. Você bota aí no mês, 8 horas. Tá, mas eu não sou crente domingueira, né? Porque eu, por causa do meu trabalho, eu acabo vindo só aos domingos, tá? Mas você fala assim: não, eu não sou crente domingueira, não, eu venho quarta. Então vamos lá, querido, vamos somar. Quarta, então você tem 8 de domingo, mais 8 de quarta, você tem 16 horas na presença de Deus por mês. Olha que maravilha. Aí você fala assim: não, irmão, mas eu não venho só quarta, não. Tu acha? Eu sou vaso de oração. Eu venho no culto de oração na terça, ou na segunda, lá com a irmã, não sei, né? Mas eu vou no culto de oração da irmãzinha na segunda. Então você bota aí mais 2 horas, são 24 horas na presença de Deus. Olha que maravilha, querido. Num mês que dura 30 dias, às vezes 31, você separa 24 horas para ser crente. E nos outros 30? E nos outros 29? O que você tem sido? É esse crente dos 29 dias que Jesus vai levar ou não. É isso que ele tem nos confrontado e tem me confrontado, querido, a cada dia. É porque ele é o foco, ele é o alvo.
Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, a ressurreição significa novo nascimento. E de fato temos vivido esse novo nascimento. Cantamos aos quatro ventos que somos uma nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Mas de fato somos essa criatura renascida em Deus? Continuamos as mesmas práticas do passado ou fomos de fato renascidos em Cristo? Zaqueu, quando Jesus mandou que Zaqueu descesse daquela árvore e trouxe perdão à vida de Zaqueu, Zaqueu se tornou um novo homem, devolveu tudo aquilo que ele tinha roubado e ainda mais. Querido, muitas das vezes nós cometemos erros no passado e não só não mudamos e não nos transformamos por uma nova criatura, como muitas das vezes temos saudosismo do passado. Querido, na verdade, Zaqueu se envergonhou daquilo que ele tinha feito e ele fez questão de demonstrar isso. E eu quero dizer para você, querido, quando você se torna uma nova criatura em Deus, o seu passado foi limpo, mas acima de tudo, o seu presente e o seu futuro também tem que ser limpos. A desculpa é sempre o velho homem. Não, mas o velho homem, não, eu ainda, de vez em quando vem o velho homem. Querido, o velho homem já morreu, você é uma nova criatura em Cristo. E se você tem Cristo de fato em sua vida, você é um novo homem, uma nova mulher transformada e restaurada por Ele. Não aceite a desculpa do velho homem sobre a tua vida, porque Jesus ele trouxe uma novidade de vida para você. Então vamos lá. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Gabriel, abre aí, por favor. Tiago, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Estou acabando. Tiago 3. João 4,15. Tiago 3, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Gabriel, meu velho homem está quase vindo à tona. Tô brincando. Agora sim. Vamos lá. Queridos, olha que interessante. As pessoas se convertem, aceitam a Jesus, se declaram nova criatura, mas muitas das vezes não representam o que de fato são. E eu acho muito curioso, às vezes, esse exemplo, por exemplo, dessa minha aluna que falou que via uma menina sendo uma coisa no final de semana e via outra no culto pentecostal de segunda-feira. E quando eu me deparo com esse trecho de Tiago, eu consigo, de certa forma, duvidar de certas situações que ocorrem muitas das vezes em nosso meio. Diz assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Avança. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Querido, que água você tem dado? Água salgada ou água doce? Não pode existir as duas coisas. Jesus ele não divide você com ninguém. Ele não divide o espaço dele com ninguém. Então se ofereça a Ele na sua totalidade. Quando alcançamos a transformação em Cristo, somos uma nova criatura. Vemos mudanças em nós mesmos. Eu acabei de falar que estou ficando bobão, porque eu estou procurando me transformar, né? Na verdade não é isso, né? A gente vai se santificando em Cristo, porque a gente quer um dia alcançar a coroa da vida. Ok? Então vamos lá, vemos essa mudança em nós mesmos, mas principalmente quem está ao nosso redor vê essa mudança. As pessoas que estão ao seu redor, os seus vizinhos, têm visto a mudança em você? Os seus familiares têm visto a mudança em você? Quem está com você há mais tempo do que a gente aqui na igreja tem visto essa mudança? Quem está comigo tem visto essa mudança? Eu sou de fato uma nova criatura em Cristo? Eu tenho que rever os meus conceitos, queridos. Eu tenho que transmitir Cristo 24 horas por dia. Então, se isso não ocorrer, temos que rever os nossos passos e pedir a Deus uma vida restaurada, tendo Cristo como referência. Temos que colocar Ele como nosso foco e seguir os seus ensinamentos à risca, para enfim merecermos de fato sermos chamados cristãos. Esse ser que luta para merecer ou não o reino de Deus, o você no dia a dia, não você que está na igreja, mas o você no dia a dia, você dirigindo, você trabalhando, você na rua, você sendo perseguido, você sendo estressado por outras pessoas, é esse ser que vai ser julgado naquele grande dia e vai ser merecedor ou não de entrar no reino.
E Deus, você pode enganar a mim, eu posso te enganar, podemos nos enganar uns aos outros, mas Deus sabe exatamente quem você é. E você é exatamente aquilo que ninguém vê, mas que de fato você é. Você é aquilo que você faz quando ninguém vê. O pastor postou uma coisa essa semana que eu já estava colocando no esboço, que colocou isso, né? E tem uma outra coisa que o senhor também já falou aqui, que nós somos aquilo que pensamos em fazer, mas muitas das vezes não fazemos por motivos morais ou éticos. Muitas das vezes você pensa em fazer alguma coisa, a maldade está no seu coração, mas não vou fazer isso porque... Mas Jesus já viu o que você fez, o que você pensou. E é esse ser, querido, que vai entrar ou não nas regiões celestiais. Então olha como é difícil herdar o reino de Deus. Então quando a palavra diz que vai ser, né, na base da força, então você vai ter que lutar contra você mesmo. O reino de Deus é tomado à força, porque é uma luta diária contra você mesmo, contra as suas, contra as minhas falhas, contra os nossos pecados. E querido, não é tendo João, não é tendo Paulo, não é tendo Pedro como alvo, e sim Cristo, o mais excelente dos excelentes que já pisaram na terra. Cristo tem que ser o seu foco, Cristo tem que ser o seu alvo. E quando olhamos para Cristo, muitas das vezes vemos o quanto estamos distantes verdadeiramente de merecermos isso. Eu me entristeço quando eu vejo alguns filmes, ou quando muitas das vezes lemos a Bíblia, algo que fala sobre Cristo. Esses dias, tempo atrás, eu estava vendo History, falando sobre a história de Cristo, e como que Jesus nos ensina muitas coisas. Muitas das vezes nós sabemos, poxa, mas eu já ouvi isso, eu já ouvi uma pregação sobre isso, eu já li isso na Bíblia, mas por que não seguimos? Por que é tão difícil seguir o que Ele ensina? Porque muitas das vezes entramos na igreja simplesmente esperando aquilo que Ele vai nos oferecer, mas não queremos ser aquilo que Ele é de fato. Querido, eu sei que é difícil para mim, é difícil para você, creio que é difícil para o pastor, para os pastores aqui presentes. É uma luta diária, alma, corpo e espírito. É uma batalha, porém, queridos, Cristo quer a sua excelência. Então, se você nessa noite ainda sente que está distante disso, se você ainda sente que está longe dessa excelência, querido, Cristo quer começar a te moldar. Se submeta ao molde dele. Senhor, se for preciso, quebra e me faz de novo, começa do zero. Pega o barro que sobrou, Senhor, me constrói novamente. Você foi construído no barro, então se for preciso, pede para Ele colocar mais um pouquinho de barro e te moldar de novo. Porque nós não queremos perder, Senhor, não somente a salvação, mas o direito de sermos parecidos contigo, meu Pai. Querido, olha quantas coisas perdemos quando não nos parecemos com Jesus. Você se parecer com Jesus, você é canal de bênção para a sua família. Você é canal de bênção para quem está perto de você, porque você vai refletir Cristo. E quando você reflete Cristo, e quando você em Cristo é um só, querido, as pessoas vão até você e você vai ser capaz de produzir bênção através da vida daquela pessoa. Os sedentos vão chegar até você e você não vai apresentar problemas, você não vai apresentar um ser rancoroso, você não vai apresentar um ser brigão, você vai apresentar mansidão, paz, água, pão da vida, e vai trazer um alimento de renovo para aquela pessoa. O que as pessoas têm procurado em você, o que você tem recebido em você no dia a dia? Quantas almas estão se perdendo, quantos amigos seus já se foram, quantas amigas já se foram, e o que você ofereceu durante o tempo de vida delas para elas? Quando você tem Jesus, você oferece Jesus. Muitas das vezes usamos meios de comunicação para oferecer afronta. Muitas das vezes oferecemos tristezas, amarguras. Fazemos no Face o nosso divã, dos meios de comunicação o nosso divã. Mas, querido, eu quero dizer para você que aquilo que você oferece é aquilo que de fato você é. Então ofereça vida, ofereça amor, ofereça paz, porque Cristo representa exatamente tudo isso. E lembre-se que aquilo que você oferece é aquilo que de fato você é, e aquilo que de fato você é vai dizer se você vai entrar ou não nos céus, que é o foco. Eu quero Cristo, eu quero entrar no céu, eu quero melhorar, eu quero de fato mudar. Cristo é meu alvo. E eu choro e eu lamento muitas das vezes por estar tão distante, Senhor, mas me quebra e me faz de novo. Porque eu quero atingir o meu alvo, Senhor, eu quero ser como Tu. Senhor, se eu estou distante, me aproxima de Ti, me mostra o Teu caminho, querido. E se nessa noite Jesus Ele te confrontou, é porque Ele te ama. E é porque Ele quer que você verdadeiramente seja 24 horas por dia parecido com Ele. Eu não estou dizendo que é
é fácil. Jesus não disse que era fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o seu ânimo tem que estar em Cristo. Porque quando o seu ânimo está em Cristo, ele se renova a cada manhã. Então eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Se você quer verdadeiramente uma mudança em sua vida, se você quer verdadeiramente se parecer com Cristo, se você quer verdadeiramente refletir Cristo para as pessoas que estão ao seu redor, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pastor, me ajude nessa oração. Eu quero que você venha aqui na frente. Se verdadeiramente você quer uma mudança, se você hoje enxerga, Senhor, hoje eu estou distante disso, eu estou distante de representar, Senhor, o que Tu queres da minha vida. Senhor, muitas das vezes o que Jesus fez, eu não faço. Ou se você acha que verdadeiramente você tem feito aquilo que Jesus faria, amém, querido. Deus te abençoe. Me ensine muito também, que eu quero aprender com você. Mas se você hoje enxerga que você ainda está distante, se existe algo em você que precisa ser mudado, se tem algo em você que ainda precisa ser quebrado e refeito, vem aqui na frente, o pastor vai estar orando por você. Porque o alvo tem que ser Cristo. A sua referência tem que ser Cristo. E Cristo nessa noite, Ele quer te mudar, Ele quer te moldar, Ele quer te tornar vaso novo, querido. Amém? Até porque se você já estivesse pronto, você ia morrer, viu? Porque a partir do momento que você estiver pronto, Ele vai te levar. Então quem quer morrer aí hoje? Ninguém, né? Então, querido, se você quer que Deus mude a sua vida de fato, se você quer verdadeiramente ser uma nova criatura, a partir de hoje, amanhã, depois, mas quer de fato uma mudança, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você, o pastor vai estar orando por você. Não se acanhe, querido, não se acanhe, porque Cristo quer mudar a sua vida. Ele é o alvo. Olhe para dentro de você nesse momento e olhe para Cristo. É muito fácil olhar, difícil é ser. Olhe para dentro de você e olhe para Cristo. Se você quer atingir o alvo que é Cristo e quer de fato uma mudança em sua vida, vem aqui na frente. Não estou pedindo para você aceitar Jesus, não, isso aqui é para crente. Quem quer aceitar Jesus realmente vai vir através de bênção, através daquilo que Jesus quer oferecer para ele. Mas quem é crente e quer ser igual a Jesus, ele de fato olha para si, ele olha para Jesus e ele quer ser diferente. E se você quer ser diferente, querido, vem aqui, nós vamos estar orando pela sua vida, para que Deus venha te moldar, venha te capacitar cada vez mais, para que você venha ser referência, ou continue sendo referência. Porque não é fácil. Aprendemos e ouvimos que não é fácil, é muito difícil, é difícil para mim, é difícil para você. Mas Cristo nessa noite, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer ser o seu foco, Ele quer ser a sua referência. Porque quando você for um só em Cristo, querido, as bênçãos te seguirão. E eu te garanto que verdadeiramente nada há de faltar na sua vida. Verdadeiramente nada há de faltar. Eu desafio aquele que está em Cristo, aquele que é um só em Cristo, lamentar que esteja faltando algo. Porque onde Jesus está a prosperidade, onde Jesus está a paz, onde Jesus está a calma, a abundância de saúde. Então eu profetizo isso sobre a tua vida nessa noite. Pastor, vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos. Nós te bendizemos pelo teu amor, Senhor. O teu amor que nos constrange, o teu amor que nos guia, o teu amor que nos mostra a direção. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Deus, tu tens falado neste lugar, tratado da nossa vida para que andemos em sinceridade de vida. Deus, muitas vezes, Deus, temos agido e feito coisas que não te agradam, que agridem a tua santidade. Deus, nós queremos ser parecidos com Jesus. Ajude-nos, Senhor, a superar as dificuldades, Senhor, que nos conduzem por outros caminhos diferentes desse. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Queremos, Senhor, ter a identidade de Jesus em nós. Queremos ser confundidos com Ele, Senhor, mediante as dificuldades da vida, as angústias que muitas vezes nos atingem. Oh Deus, em nome de Jesus, venha trabalhar o nosso coração, Senhor. Nós queremos andar em sinceridade e em verdade diante de Ti. Não queremos, Senhor, ser religiosos. Não queremos cumprir compromissos religiosos. Nós queremos ter Cristo em nós. Porque a Tua palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Ó Deus, nós te louvamos porque há esperança, Senhor. Há esperança, Senhor. Tu tens ministrado ao nosso coração nessa noite, Senhor. Porque há esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Deus, para esse mundo há esperança. Para as pessoas que convivem conosco, Senhor, na intimidade há esperança.
para as pessoas, Senhor, que são nossos vizinhos, amigos, irmãos, parentes. Há esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Deus, que Tu possas operar esse milagre, Senhor. Opera em mim, opera na do Hernani, opera em cada um dos que aqui estão. Dos que vieram aqui à frente, Senhor, e daqueles que não vieram aqui à frente, que Tu possas operar esse milagre em nós. Aleluia, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus, que essa esperança não morra por causa de atitudes fúteis, Senhor, da nossa parte. Que essa esperança não morra por causa da falta de sinceridade da nossa parte. Mas, Senhor, que haja, Senhor, esperança. Há esperança para o aflito, haja esperança, Senhor, para o angustiado, há esperança para o faminto, haja esperança para o amigo, haja esperança, Senhor, para o inimigo. Que haja esperança, Senhor, que haja esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós oramos, te bendizemos, glorificamos o Teu nome, Senhor. Esta noite seja uma noite de transformação do ser. Não seja, Senhor, uma noite simplesmente que venha derrubar lágrimas dos nossos olhos, mas que seja uma transformação do ser, autêntica, verdadeira, real, Senhor, em cada um de nós. Eu oro e te peço isso, em nome de Jesus, em nome daquele que é o todo que está sobre todo mundo. Nós te bendizemos. Você pode aplaudir ao Senhor. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Eu quero ser como Tu. Oh, Pai, eu quero ser como Tu. Ser como Tu. Vamos declarar nessa noite: Pai, eu quero. Pai, eu quero ser como Tu. Ele é nosso alvo, nossa referência. Pai, eu quero ser como Tu. Quero ser um vaso, quero ser um vaso do Teu amor. Pai, eu quero ser como Tu. Mais uma vez, mais forte. Pai, eu quero ser como Tu. Declare. Oh, Pai, eu quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso do Teu amor. Pai, eu quero ser como Tu. Eu quero ser como Tu. Declare, igreja. Pai, eu quero ser como Tu. Olha o nome dele. Aleluia. Isso Tu és a nossa referência, Senhor. Tu és a referência nesse povo, Deus, Jesus. Tu és a nossa referência, Jesus. Aleluia. Ajude-nos, Senhor. Aleluia. Vou falar uma coisa para você que Deus está fazendo arder no meu coração. Esse lugar tem sido um lugar de manancial de águas de Deus. Deus tem falado conosco. Uma das coisas que me vinha ao coração à medida que o Hernani ia ministrando é que ainda dá tempo de sermos sinceros. Deus tem ministrado isso a nós. Ainda dá tempo de sermos sinceros. A gente precisa ser sincero e dizer que não é. A gente precisa ser sincero e dizer que ainda não conseguiu. A gente precisa ser sincero diante de Deus. Deus não precisa da nossa máscara. Eu estou falando isso de mim também. E a gente ainda dá tempo de sermos sinceros. Numa reunião como essa, num
no grande dia do juízo, Deus vai usar uma reunião como essa para nos dizer: ó, você teve a oportunidade. Você teve lá. Você ouviu. Sabe? Que Deus nos ajude a sermos sinceros, verdadeiros, de coração transformado. Se você ainda não tem teu coração transformado, tem áreas da minha vida que eu preciso de transformação. E sabe, que a gente precisa ser sincero, dizer para Deus: Deus, eu preciso, eu quero, eu preciso. Tem áreas que eu preciso, doentes. Eu sozinho não consigo, eu sozinho não posso. Que o Espírito de Deus vai fazer isso nessa noite, nesse lugar. Essa é a obra que Deus quer fazer nesse lugar. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez, a gente já está encerrando essa reunião. Mas eu espero que você saia desse lugar com o compromisso de ser sincero. Seja sincero. Essa é mais uma oportunidade que nós temos. Estamos recebendo de Deus. Sermos sinceros. Pai, eu quero ser como tu. Pai, eu quero ser como tu. Quero ser um vaso do teu amor. Pai, eu quero ser como tu. As mulheres digam, as mulheres. Pai, Eu quero ser como tu. Aleluia. Diga mais uma vez, mulheres. Pai, eu quero. Eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso do teu amor. Diga. quero ser um vaso do teu amor. Pai, eu quero ser como tu. Os homens digam: Pai, eu quero ser como tu. Pai, eu quero ser como tu. Oh, Pai, eu quero ser como tu. Quero ser um vaso. Quero ser um vaso do teu amor. Pai, eu quero ser como tu. Mais uma vez para encerrar, todos juntos cantemos. Pai, eu quero ser como tu. Oh, Pai, eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso do teu amor. Pai, eu quero ser como tu. Quero ser um vaso, diga. Eu quero ser um vaso do teu amor. Pai, eu quero ser como tu. Aleluia. Senhor, que saiamos desse lugar guardados por tua mão poderosa, pelo teu amor, por tudo, Senhor, que temos ouvido, que seja de fato como alicerce para a nossa vida espiritual. A tua presença, Senhor, a cada reunião tem nos constrangido, e nós queremos sair desse lugar constrangidos a viver a verdade de Cristo Jesus e sermos realmente discípulos dele, nos parecermos com ele, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos que esta semente que hoje é lançada no nosso coração, que ela não se perca ao sairmos desse lugar, que ela não se perca ao enfrentarmos a vida do dia de amanhã. Deus, que essa semente permaneça e dê frutos dignos de arrependimento. Eu oro isso e te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar um aviso para vocês rapidamente, a gente já está encerrando. Quarta-feira nós estaremos aqui. Quarta-feira às 20 horas. 20 horas nós estaremos aqui para a Escola Bíblica. Então você está convidado a estar conosco quarta-feira às 20 horas. Esse final de semana próximo, dia 16, dia 17, perdão, é dia 15, 16 e 17, é aniversário da nossa igreja, ou da igreja que está afiliada a nós,
lá em Cascadura, a Cairóis. Eles vão estar celebrando na sexta-feira, dia 15, no sábado, dia 16, e no domingo, dia 17, nós vamos estar lá pela manhã, no nosso encontro das igrejas. As igrejas estarão lá. Então guarde essa data. Domingo que vem, esteja conosco de manhã, a partir das 10 horas, nós vamos estar lá na Cairóis, tá? Lá em Cascadura, Carolina de Melo, número 1100. E aí você vai poder... Clarimundo de Melo, perdão, obrigado. Clarimundo de Melo, número 1100. E aí você vai poder cultuar com a gente, cear com a gente, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã. Então, culto nós temos aqui, quarta-feira, e teremos sexta-feira, sábado e domingo pela manhã lá na Cairóis. Reserve esses momentos para estarmos juntos, adorando ao Senhor naquele lugar. Levante a sua mão comigo e diga: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus seja contigo, uma semana abençoada para você, em nome de Jesus.